É, esses dias eu tava pensando como as pessoas usam siglas pra dificultar o entendimento de quem é burro sobre as coisas. Porque, apesar dessas siglas que resumem alguns termos parecerem formas mais simples de se comunicar usando eles, na verdade elas dificultam. Por exemplo, quando uma pessoa fala, eu tenho TDAH. O que que é TDAH? Transtorno e déficit de atenção e hiperatividade. Só que, como assim transtorno e déficit de atenção e hiperatividade? O que que isso significa? Bom, na verdade significa que a pessoa não consegue prestar atenção nas coisas, né? Mas ela tem um termo legal pra isso. Em vez dela falar, eu só tenho dificuldade de prestar atenção nas coisas. Não. Eu tenho transtorno e déficit de atenção e hiperatividade. E aí, quando eu era criança, eu não entendia o que que era hiperatividade. Eu pensava que era imperatividade. E aí eu pensei, ué, como assim? A pessoa tem tendência a ser um imperador, ela tem imperatividade. E tá, um termo que era para facilitar o entendimento dificulta ainda mais. É que nem uma pessoa que fala, eu sou. Quer dizer, ninguém fala isso, mas a pessoa chama o outro de incel. Tá, o que que é isso? É involuntary celibatary, certo? É um termo em inglês, mas você poderia falar, você não come ninguém. Não, você é um incel. E isso pra, sei lá, tentar deixar o termo mais bonito, talvez, para parecer que você conhece mais de desse assunto, talvez, porque uma pessoa que não conhece tão profundamente as doenças psicológicas talvez não saiba o que TDAH significa, apesar de, bom, ter se popularizado muito nos últimos anos. Tem até aquele meme que hoje em dia todo mundo tem TDAH, todo mundo tem ansiedade, autismo menos, mas também. E é, parando pra pensar agora, ansiedade é um termo que pra mim é o auge deles, porque resume perfeitamente o que você tem sem criar sigla pra dificultar o entendimento. Por exemplo, bom, o que você tem? Bom, eu tenho ansiedade. Ok, eu entendi. Você tem ansiedade, perfeitamente explicado. Ou seja, faz sentido. Agora, se eu pergunto, o que você tem? Eu tenho TDAH. Como assim TDAH? O que é TDAH? Cara, é transtorno e déficit de atenção e hiperatividade. Tá, o que que isso significa? Você tem transtorno e déficit de atenção, ou seja, você não consegue prestar atenção nas coisas e fica com vontade de fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. Você tem hiperatividade. Tá legal, cara. Por que você não fala que você não consegue prestar atenção nas coisas? Você tem que falar que você tem TDAH. É, eu acho que dá pra resumir muitos termos que são considerados mais complexos, como, quer dizer, não são considerados complexos, mas pra quem é burro, pra quem não tem um conhecimento um pouquinho mais apurado sobre essas coisas, você dificulta o entendimento. Por exemplo, se uma pessoa tem autismo, bom, eu tenho autismo, não eu, essa pessoa, do exemplo, certo? Ela fala, eu tenho autismo. Tá, o que que significa autismo? Pode significar várias coisas, porque tem diferentes tipos de autismo. Bom, tem um tipo de autismo que o cara é hiper focado em trens, por exemplo. E aí, tá, você é um autista e eu gosto muito de trens. Ou eu tenho dificuldade para me comunicar com o pessoal, com as pessoas. Se eu fico num ambiente com muita gente, eu fico nervoso, talvez, esse tipo de coisa. Bom, existem níveis de autismo e existem características específicas, apesar de ter algumas em comuns, como o hiperfoco, talvez é mais comum entre autistas ter hiperfoco em coisas mais específicas. Ainda assim, existem vários tipos diferentes. E se você fala, eu tenho autismo, o que isso significa? Talvez não muita coisa, porque pode significar um monte de coisa. Mas se você fala, eu tenho vergonha de falar em público e eu gosto muito de trens. Bom, eu entendi exatamente. Eu sei exatamente o que é vergonha de falar em público e o que é gostar muito de trens. Eu não preciso saber que você é um autista para saber que você é estranho. Quer dizer, não tô falando que todo autista é estranho, mas é diferente, ok? Então, uma pessoa que gosta muito de trens é uma pessoa incomum, porque não é normal gostar muito de trens. Então,
É, eu não sei o que o termo autismo significa, mas eu sei que você é diferente de mim, ok? Não no mau sentido, tá? Ou no bom sentido, você só é diferente. E tem um termo que te define por causa disso, porque você nasceu com, com capacidades diferentes. Bom, e espero que isso não seja capacitismo. E capacitismo é outro termo também. O que é capacitismo? É preconceito com autista, talvez? O que é autista? Pessoas que não conseguem desenvolver habilidades, algumas habilidades que as pessoas geralmente desenvolvem, talvez. Pessoas com. Eu não sei, realmente eu não sei. Mas aí um termo explica outro termo que não explica nada. E aí você entra num loop de confusão. Bom, eu não sou capacitista. Não sou capacitista. E o que é ser capacitista? É ter preconceito com pessoas que têm neurodivergências. Calma aí, o que é neurodivergências? E divergência dos neurônios. Então, é uma pessoa que tem problema de cabeça, talvez. Ok. Então, a minha tese aqui é o seguinte: dá pra você tentar resumir tudo de uma forma simples. Tipo assim, tem como você fazer as pessoas entenderem coisas complexas ou coisas que são propositalmente mais difíceis de serem entendidas por quem não estudou sobre o assunto de forma mais simples. Porque é fácil explicar pra uma pessoa o que é capacitismo ou o que é homofobia, talvez. Mesmo que ela não conheça os termos homofobia, entende? Ou capacitismo. Isso poderia ser resumido em palavras simples. Você tenta resumir muito em uma palavra só e você torna difícil para quem não tem o estudo. Que nem o TDAH, né? Voltando. São quatro siglas e cada um representa uma palavra diferente. Mas você poderia ter simplificado absurdamente isso. Porque são termos que significam muitas coisas. Existem vários tipos de pessoa com TDAH e cada uma vai ter um nível diferente, talvez uma experiência diferente com esse problema. E tá, falar, eu não consigo prestar atenção nas coisas, é tentar resumir muito. Tá, esse argumento é válido, mas sempre que alguém ouve eu tenho TDAH, ela já vai associar se ela sabe o que TDAH significa, primeiramente, né? E mesmo que ela não saiba, ela vai associar um estereótipo. Então, se ela já vai associar um estereótipo, o que que custa você falar eu não consigo prestar atenção nas coisas ou eu tenho TDAH? Ela de qualquer forma vai associar o estereótipo de, tá, esse cara não presta atenção. E, e aí você poupa tempo, em vez de ter que explicar o que TDAH significa, você já resume em duas palavras de uma forma simples e todo mundo sai feliz. É, voltando aqui ao incel, um dia eu vi um cara falando, eu não sou incel que nesses caras falam, eu sou um true cell. E tal, o que que é incel, o que que é true cell? É, se incel é involuntário celibato, alguma coisa assim, ou seja, o cara que pratica celibato involuntariamente, o cara que não pega ninguém. Um true cell é o cara que realmente não faz isso. Ou seja, banalizaram tanto um termo que criaram uma versão que é a true cell, que é para passar a ideia que o primeiro termo deveria passar. Ou seja, você cria. Primeiro você importa um termo gringo, né? Isso já é meio paia, na minha opinião, meio desnecessário, porque tem como a gente resumir isso sem pegar um termo de fora, mas como tudo aqui é importado de lá, eu não vou falar sobre isso aqui. Enfim, você pega esse termo e você deturpa ele. Você começa a usar ele muito. Tá, esse cara aqui é incel, esse é incel, 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 incel. Pronto, agora todo mundo é. Mas se todo mundo é, então ninguém é. Então você tem que criar outro termo com outro significado para justificar esse termo. Então, tá, você é um incel, mas eu sou um true cell. E aí, se a gente for nessa de termo, a gente vai longe, porque você é um red pill, um blue pill, um white pill, um macaco pill, você é um sigma, você foi mogado pelo alpha. Esse monte de palavra que poderiam significar coisas simples, mas a gente usa termos como alfa. Tá, o que é um alfa?
Bom, o alfa se refere ao lobo alfa, o líder da matilha. Mas aí você fala, você não é um líder nato, falar qualquer merda assim é bem mais feio do que falar você não é um alfa, você é um beta, você é o lobo beta, você é o lobo que é comandado e não o lobo que comanda. É, ou seja, a gente não, né? Essas pessoas usam vários termos para poder, vários termos para poder se sentir mais incluídas quando e ao mesmo tempo dificultar a linguagem com quem não entende os termos. Ou seja, qualquer pessoa que não tá nesse meio não vai saber o que é um gigashed, entendeu? Ou um incel, ou alguém com TDAH. Quer dizer, TDAH, eu já falei antes. Provavelmente sim, porque tá bem popular hoje em dia, então é comum várias pessoas falarem que tem TDAH mesmo quando não tem. E querendo ou não, isso faz com que as pessoas conheçam mais o que significa. Mas voltando aos termos mais nerds, aos termos mais cronicamente online, né? Isso só dificulta com que pessoas fora do meio consigam entender a forma com que essas pessoas se comunicam. E isso é bom e ruim ao mesmo tempo, porque é bom que você não sabe o que significa um incel, porque esse conhecimento é inútil, não vai agregar em nada na sua vida e provavelmente você vai ser uma perca de tempo. Todo mundo que você vê falando, usando esse termo, provavelmente também é uma pessoa burra que tá perdendo tempo no Twitter e esse tipo de coisa. Então você não tá perdendo nada ficando fora disso, tá legal? Mas ao mesmo tempo, as pessoas que usam isso são totalmente desnecessárias, porque você usa termos chatos para poder falar sobre coisas que poderiam ser faladas de forma muito mais simples. Bom, esse é o meu ponto. Acho que eu já falei tudo que eu queria falar.